No estúdio eu recebo o médico Dr. Alexandre de Luca, um parceiro nosso aqui no Tudo Mais, com o quadro Saúde Integrativa. Que alegria te receber, doutor. Muito obrigado pelo convite, Daísa. Muito obrigado pela equipe de nos sempre receber aqui e passar informações de qualidade para todas as pessoas que estão em casa, precisam cuidar da sua saúde, Exato. Principalmente de prevenção, mas muita gente com problema de saúde e que a gente pode ajudar. Exatamente. Se a gente for falar o currículo do doutor Alexandre aqui, a gente vai ficar o programa todo aqui falando, e ele tem um vasto currículo. Mas, doutor, especialista aí em áreas como ginecologia, obstetrícia, ortomolecular, acupuntura, nutrologia, reconhecido internacionalmente. Aí um vasto currículo, né? Graças a Deus, Sim, eu gosto não muito é? de estudar. E fiquei muitos anos como professor do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que a gente pôde desenvolver todo um trabalho de acupuntura e da ginecologia funcional personalizada dentro de um hospital-escola. Então, isso foi muito importante. É uma bela escola também, né? Claro. Com certeza. Doutor, vamos lá. Vamos falar sobre ozonioterapia? Vamos. Vamos lá. É uma terapia que a gente escuta bastante hoje, né? A gente ouve falar. Vamos começar assim. O que é a ozonioterapia? Para a gente estudar um pouquinho a história, para todo mundo entender, a ozonioterapia já foi descoberta no século passado. Então, já tem vários estudos que já comprovam qual que é o mecanismo de ação no nosso organismo. Então, ele tem um alto poder, que a gente viu até na pandemia agora, para o quê? Bactericida, viricida, fungicida dentro. Só que esse gás, quando ele entra no nosso organismo, ele age de formas em múltiplos sistemas, porque ele melhora a oxigenação do nosso tecido, ele ativa o nosso organismo, diminuindo as toxinas que são formadas, isso tem um nome chamado estresse oxidativo, ativa um gene dentro do nosso organismo chamado NRF2, ele tem uma ação direta no nosso organismo e indireta que ele vai melhorando e fazendo que o nosso organismo recupere e regenere. Entendi. Então é uma junção, vamos dizer assim, de fatores. De oxigênio com ozônio, mais ou menos isso? E é injetável. O ozônio é uma molécula, parece um triângulo assim. Tá. Com 3 moléculas de oxigênio. Tá. E essas 3 moléculas de oxigênio, quando entra no nosso organismo, ele separa. Um forma o oxigênio mesmo, que é o O2, e outro é chamado um oxigênio superóxido desmutase ou um oxigênio spin. E quando ele entra esse oxigênio no nosso organismo, ele vai estimular um efeito antioxidante no nosso organismo. Entendi. Só que o oxigênio, para todo mundo, você acha, fica meio incoerente, mas o oxigênio oxida. Olha, é mesmo? O oxigênio oxida. Só que a gente precisa do oxigênio para a gente viver. Por quê? A gente pega as matérias-primas que a gente come, que é o quê? Carboidrato, proteína e gordura, com oxigênio lá dentro da nossa célula, eu falo que é a nossa hidrelétrica. A nossa hidrelétrica pega o oxigênio com a matéria-prima e faz o quê? Energia, que a gente fala na medicina de ATP. Entendi. Né? Até o professor de educação física, nutricionista, precisa ter energia, precisa formar ATP. A gente aprende até em biologia. Então, este oxigênio é importante, só que ele oxida o nosso organismo. Quando esse oxigênio separa-se à parte, que é esse oxigênio superóxido desmutase, ele vai fazer algumas reações para o nosso organismo combater essa, não é toxina, é chamado de radical livre. Esse radical livre vai ser exposto e vários sistemas antioxidantes do nosso organismo e substâncias através da nossa dieta, vitamina C, vitamina E, ácido alfa-lipóico, dentre outros, age combatendo esse sistema. E o nosso organismo refaz. Eu brinco que a ozonioterapia é muito parecida às vezes com atividade física, né? Não cansa a atividade física? Você não fica, mas ela não te dá uma performance no nosso organismo fazendo constantemente. Traz bem um bem-estar ali, vamos dizer assim. Um bem-estar incrível.
E a ozonioterapia, eu sou um estudante há mais de 20 anos, então eu estudo muito, dou muita aula. O senhor também dá aula sobre isso, né? Dou aula sobre ozonioterapia. A gente disse logo no comecinho aqui que é um assunto polêmico. Vamos lá. Tem comprovação científica? É comprovado clinicamente? Tem regulamentação no Brasil a ozonioterapia hoje? É importante agora porque a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia tem se esforçado muito há anos para a regulamentação no Brasil. E 7 de agosto do ano passado, de 2023, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a lei federal, que é 14.648 de 2023, regularizando o tratamento, o uso do ozônio em caráter medicinal para tratamento nos pacientes em profissionais de saúde. O que tem atualmente? Atualmente, o Conselho Federal de Medicina está numa área temática científica dentro do Conselho Federal de Medicina, pegando os artigos científicos, traduzindo esses artigos numa forma em que como o médico pode usar de uma maneira segura, de uma maneira eficaz, em que tipo de patologia e como que vai ser abordado isso, para ser uma forma uma normativa técnica dentro do nosso Conselho Federal de Medicina. Porque a lei já está instituída. A lei federal é superior a todas as outras autarquias. Isso é jurídico. Eu não sou advogado, mas a gente sabe. A gente sabe que é uma lei. Só que as outras instituições estão agora regulamentando. Então o CFM tem um papel importantíssimo em poder regulamentar o que o médico pode usar, quais são os benefícios, qual que é o mecanismo de ação, quais os trabalhos que foram desenvolvidos, o quanto isso favorece de benefícios para a população de uma maneira geral. Em contrapartida, tem a nossa vigilância sanitária, a Anvisa. A Anvisa agora está regulamentando o aparelho específico em caráter medicinal para o médico. Porque já alguns profissionais de saúde já utilizam. Quem utiliza? A equipe de enfermagem capacitada pode utilizar. As pessoas que fazem os profissionais de saúde na estética também está capacitado. E o dentista também está capacitado para utilizar a ozonioterapia em tratamentos odontológicos. Doutor, é até curioso, não é, gente? Porque, assim, tem todo um estudo, o senhor disse que estuda a ozonioterapia há 20 anos, hoje o médico não pode, é isso? Por enquanto não está liberado, os outros profissionais podem. Sendo em caráter de pesquisa, de estudo, em que você pode utilizar na sua clínica, no seu consultório, em caráter de estudo. É o que eu disse, assim, é curioso porque a ozonioterapia se popularizou bastante no nosso país e os médicos mesmo ainda não têm essa autorização. Não tem. A gente vê que tem vários países na Europa que já utilizam. Itália, França, Reino Unido, os Estados Unidos até alguns anos atrás, eu dei muita aula nos Estados Unidos para o próprio americano lá, sobre a utilização de ozonioterapia e que fez um boom nos Estados Unidos. Então, eles têm vários tipos, tem várias formas de utilizar a ozonioterapia. É um assunto bem interessante também, as vias de utilização. Né? Vamos chegar lá. A gente tem até um videozinho que mostra aí, né, a máquina, o ozônio. Vamos colocar pra gente, Lu, para ilustrar a nossa conversa aqui. Vamos seguir então, doutor, me diz uma coisa. Em quais casos, né, quais são os melhores casos, assim, quais são os casos que são indicados o uso aí da ozonioterapia? Na verdade, a gente tem que entender como que é o mecanismo de ação. Ele tem uma ação bactericida, fungicida e viricida. Então, nos casos de ferida, funcionam muito bem os casos de ferida, para melhorar a ativação e os componentes de cicatrização. Esse é o ozônio que a gente está vendo. Isso, esse é o aparelho de ozônio. Tem um monitor em que você coloca a concentração de ozônio para colocar no paciente e é utilizado o oxigênio medicinal.
Entendi. Então não pode ser um concentrador de oxigênio. Tem que ser um oxigênio medicinal. E aí vai ter a concentração e pode ser por uma cânula, né? Pode ser auricular, pode ser por seringa. Então tem um trabalho muito interessante nos casos de dor, de hérnia, que fizeram utilizando a ozonioterapia para tratamento de dor de coluna. Mas aí aplica no local mesmo? Aplica no local onde tem a dor, por exemplo. Tem no joelho, por exemplo. Tem trabalhos científicos falando de ozonioterapia para osteoartrose de joelho ou outras articulações. Tem trabalhos falando a respeito de doença cardiovascular melhorando e ativando, porque oxigênio o tecido, faz vasodilatação, diminui o processo inflamatório e infeccioso da parte vascular endotelial. Tem trabalho científico melhorando e falando da imunidade. Entendi. Tem trabalhos científicos que utilizaram na pandemia do Covid-19. Tem trabalhos científicos falando a respeito de utilizar em pacientes autistas. Não, são muitos benefícios, então. São muitos benefícios. O que a gente quer realmente é que mais trabalhos científicos sejam feitos, que tenha essa parte de segurança e que a gente aplique, que a população entenda que existe. Acho que a população sabe mais que a gente, porque eles estudam muito, né? Cada vez mais tem se praticado e tem se divulgado os efeitos benéficos. Uma coisa super importante que nunca tinha acontecido, que o atual presidente da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia, Dr. Antônio Teixeira, foi escolhido há 2 anos como presidente mundial da ozonoterapia. Nunca tinha acontecido. Interessante isso. Então é algo inédito em que a gente tem que realmente apoiar, realmente a gente se sentir orgulhoso de um brasileiro estar no comando de uma sociedade mundial de ozonoterapia e que a gente tem que apoiar coisas boas e que a luta realmente a gente tem que demonstrar os efeitos, os trabalhos e cada vez mais ampliar nas universidades para a gente poder ajudar mais e mais pessoas. Ter mais conhecimento, ter mais oportunidade e ajudar muitas pessoas. Muito importante, quem quiser conhecer mais esse assunto, esse ano vai ter, vocês podem ver na internet ou no Instagram, chamado ABOZ, A-B-O-Z, e que nos dias 28, 29 e 30 de agosto vai ser o Congresso Mundial de Ozonoterapia aqui em São Paulo. A gente até tem um videozinho, Lu, coloca pra gente, por favor, esse vídeo aí do Congresso. E o senhor vai palestrar lá também, né? Sobre qual tema? Vai ser sobre ortobiológicos e ozonoterapia. O que são os ortobiológicos? São substâncias que realmente ajudam a regenerar as articulações. Então, paciente que tem uma tendinite, tem uma entesopatia, tem uma bursite, tem uma capsulite, tem uma osteoartrose, tem uma ruptura de tendão. Aqui, então, é sobre esses assuntos que o senhor vai falar no Congresso. E como pode fazer essa sinergia entre utilizar um plasma rico em plaquetas, um aspirado de medula óssea, um aspirado de medula óssea concentrado, e usar também o ácido hialurônico, uma proloterapia, uma mesoterapia, uma biopuntura. Qual é a associação da ozonoterapia com os ortobiológicos? O que ele modifica? O que ele melhora a saúde do nosso paciente? Então, vai ser algo que não tem ainda, não vi nenhuma palestra em vários anos falando de ortobiológicos e ozonoterapia, então eu estudei bastante, tenho pesquisado bastante e a gente vai... sobre esse assunto aí. Então, o congresso é o 8º congresso, então, de ozonoterapia mundial. 8º congresso. É isso? E vai ser a primeira vez no Brasil? Primeira vez no Brasil. Onde vai ser? Vai ser no WTC?
No WTC aqui em São Paulo? Em São Paulo. Quem quiser participar, ainda tem jeito? Será que é só fazer a inscrição? Vamos colocar de novo, Lu, aí. Isso, não é só voltado para médicos, não é? Não, é para profissionais de saúde. Para profissionais de saúde. Aí, ó. Isso acontece, então, nos dias 29 a 31 de agosto. É no WTC, tá escrito ali, a gente não tinha visto. Enganei, é 29 a 31. 29, 30 e 31 de agosto. 29, 30 e 31 de agosto. Quinta, sexta e sábado, eu acho que vai ser. E é importante, doutor, ter encontros assim, congressos assim, para discutir com profissionais do mundo todo que vão vir aqui para São Paulo, acredito, a ozonioterapia. Porque o que muitas vezes, quando a gente vai num congresso médico, num simpósio médico, o que nós queremos saber? A gente quer realmente ver os trabalhos científicos, mas muitas vezes a gente quer saber a experiência do profissional, que é uma coisa que deixou de ser levada em conta há algum tempo e depois começou a se dar muita ênfase. Voltou a ficar em alta. Qual a experiência do profissional em cada caso? Porque o know-how que a gente vai adquirindo, a experiência clínica, a sensibilidade do médico em poder, através dos estudos, através de realmente a gente entender o dia a dia, saber qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor opção para cada tipo de paciente. E isso não está nos papéis. Não, está na experiência, está no dia a dia, então, na conversa com o paciente. Esse convívio com o profissional do mundo inteiro, aí você vai ver como ele pensa o chinês, como ele pensa o português, como ele pensa o francês, como ele pensa o italiano, como pensa o americano, como pensa o argentino, o chileno, o colombiano, entendeu? O russo. Como que eles agem? Como que eles fazem diferente? Eu sei porque há muitos anos atrás eu tive o contato com um cientista russo chamado Eugen Nazarov. E o quanto eles utilizam a ozonioterapia no dia a dia. E as máquinas deles são fantásticas. Eles utilizavam para fazer endovenoso, além de misturar o ozônio no sangue, porque o Bock é um dos grandes pesquisadores italianos, já utiliza, dentre outros médicos italianos que são especialistas em ozonioterapia. Ele desenvolveu um aparelho que ele dilui o ozônio no soro fisiológico. Olha! E faz por via endovenosa. Era um tema super controverso que poderia causar substâncias tóxicas no soro fisiológico, mas visto que ele utilizava... Ele mostrou que não era bem assim. Não. Ele desenvolveu outro aparelho que nem se fosse uma hemodiálise, ele demonstrando os vídeos lá na Rússia, em que você tira o sangue do paciente, passa dentro da máquina, ozoniza e vai para o outro lado. Então tem muita coisa para a gente pesquisar. A ciência e a tecnologia andam juntas e a gente só se beneficia, não é mesmo? Nossa, então tem muita coisa para a gente pesquisar ainda, tem muita tecnologia para ser desenvolvida. Tá, o que não falta, graças a Deus, é muito paciente aqui no Brasil e muito médico que queira realmente trabalhar para dar o melhor para a nossa população. O senhor disse aí quais são as indicações, mas tem contraindicações. A gente também tem uns slides que o senhor separou para a gente. Aí. A gente vai conversando, enquanto aparecem os slides, o senhor explica para a gente. Tem alguma contraindicação à ozonioterapia? A gente não faz em paciente gestante. Em pacientes com crise hipertensiva. Pacientes que têm uma deficiência de uma enzima chamada G6PD. Esse aqui é o quê, doutor? Pacientes com hipertireoidismo desregulado. Tá bom. E às vezes pacientes com franca sepse. Tá. Então o que é? Os benefícios da ozonioterapia no nosso organismo. Ele é um antioxidante, um anti-inflamatório, tem uma melhora na circulação, no alívio da dor, uma melhora da oxigenação tecidual, uma melhora do metabolismo. E você viu que as pessoas eu vou chegar aí nesse anti-age aí, que eu tava de olho nele. Que fala de rejuvenescimento celular, né? Fala do sistema imunológico e um germicida. Olha só. Vamos passar para o próximo, que daí... Depois a gente chega nessa parte estética. Mais de 100 benefícios aqui da ozonioterapia. Esse é um slide americano, de um livro,
que fala o quanto pode se fazer, né? São muitos benefícios, São então. muitos benefícios. Eu cito alguns aqui, mas a gente vê ali que deve ser mais de 100 benefícios. Em vários tipos de patologias, né? A gente pode utilizar no dia a dia. Então, é algo bem amplo. Cada vez mais, um trabalho científico demora para ser realizado. Você tem que randomizar os pacientes, você tem que fazer duplo cego, você tem que pegar numa universidade, fazer o comitê de ética. Então, é um passo a passo bem interessante, né? Quem gosta, mas é um passo a passo que vale a pena. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, para quem tem dor, é muito bom indicado, né? E aí, então, eu entendo um pouquinho no mecanismo de ação. Eu sei que bioquímica, para quem olha, fala assim, nossa, que coisa chata. Difícil. Mas o ozônio, ele vai entrar no nosso organismo e quem que ele vai reconhecer? Ele vai se diluir na nossa parte sanguínea, mesmo sendo feito retal, né, que é muito utilizado. Pode ser auricular, pode ser retal, pode ser localizado na articulação, na musculatura, pode ser feito por via intramuscular. Então, tem vários benefícios. Ele vai ser absorvido. Então, inicialmente, ele vai diminuir o quê? O estresse oxidativo, que são as toxinas circulantes. Então, ele vai formar algumas espécies chamadas reativas de oxigênio, algumas toxinas. E depois que ele atinge algumas substâncias, ele vai estar em contato, porque a maioria das nossas células tem o quê? Gordura. A camada bifosfolipídica. Então, toda célula tem uma camadinha. Por isso que é um colchãozinho, quando a gente aperta assim, é mais fofinho. É fácil, tem que dar aula bem simples para todo mundo. Como se fosse fácil pegar uma célula e dar uma apertadinha fofinha. Mas ele tem uma capacidade de formar substâncias lipídicas, de peroxidação lipídica, que protege. Volta no anterior. Volta no anterior, Lu, por favor. Tem uma parte que vai melhorar a oxigenação dos nossos glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos. Vai ter uma ativação do nosso sistema imunológico, que são os nossos leucócitos. Vai estimular o grande poder das nossas plaquetas. A nossa plaqueta no nosso sangue tem o poder de tampar o quê? Algum sangramento da coagulação. Só que tem vários trabalhos científicos falando da atividade da plaqueta. Você não vê um monte de jogadores de futebol que vai operar e falar, fiz plasma rico em plaquetas. Que tem um alto poder regenerativo, que é a prática regenerativa, que no exterior se fala de medicina regenerativa. Então, ele tem a capacidade de regenerar. Então, ele melhora, ele estimula a capacidade de várias substâncias que tem dentro da plaqueta de regenerar o tecido. Olha só quanto ele faz. Nossa, age no plasma, age nos nossos glóbulos vermelhos, age no nosso sistema imunológico, age nas plaquetas e vai agir no nosso vaso sanguíneo. A gente acabou de perceber e saiu de uma pandemia, não saiu da Covid-19? Qual que era o maior problema? Uma endotelite. Era um processo inflamatório do vaso sanguíneo. E aí que veio o advento de alguns trabalhos científicos para usar a ozonoterapia nessa situação. Então ele melhora o quê? O óxido nítrico, faz uma vasodilatação. Só que tem fases mais tardias, que vai melhorar o nosso fígado, vai melhorar tanto a parte de oxigenação dos nossos tecidos do vaso, vai melhorar nossas células sanguíneas ou a regulação desse sistema antioxidante e outras coisas que vão fazer. Doutora, assim, só para a gente entender, para ter acesso a todos esses benefícios, quantas vezes por semana tem que fazer a aplicação de ozonioterapia ou é uma vez por mês? Como que funciona? Depende de cada caso, né? Claro. Se a gente está falando de uma ferida, de alterações, a gente, geralmente, às vezes, a gente tem que fazer diariamente. É mesmo? Olha só. Agora, se são patologias que você quer imunomodular o sistema do nosso paciente, pode ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Vai depender de cada paciente, da idade, do sexo, da patologia, da gravidade. Entendi. Porque a ozonoterapia está sendo considerado, que a gente está vendo aqui, o passo a passo,
como se fosse uma parte de um medicamento, né? Medicamento. Aquele outro slide que a gente tinha colocado, Lu, por favor, coloca pra gente novamente, que era aquele... Isso. Este significa... Esse é um outro trabalho científico falando da inter-relação de usar a ozonioterapia para doença cardiovascular. Então ele vê que diminui o efeito de vasoconstrição, melhora o fluxo sanguíneo cardíaco, diminui a lesão da parede do vaso, que é ali em cima a peroxidação lipídica, ele diminui a lesão do nosso sistema do DNA. Então é super indicado para quem tem problemas de coração. Diminui o processo inflamatório, sim. Ele melhora muito a ação sistêmica, né? A maioria dos trabalhos tem falado da ação sistêmica da ozonioterapia, os benefícios que ele tem no nosso organismo. Olha só, tem mais algum slide, gente, Mulu, pra gente... Acho que eu coloquei só mais um. Foram todos. Doutor, tem aqui, a gente fica com o chat aqui do nosso programa. Primeiro eu quero mandar um beijo pra Cleudi, que tá aqui com a gente, lá de Camaquã, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura, e a Delva, que é uma telespectadora nossa aqui, assídua, tá todo dia com a gente, a Cleudi também, né, Cleudi? Olha, a Delva diz o seguinte, fiz esse tratamento por 3 meses para diabetes. Isso é indicado para diabetes, sim. Então. Aí ela diz o seguinte, muito. Emagreci muito e não cheguei a clicar no ponto 5, é isso? Isso. Ou seja, melhorou bastante. Melhorou bastante. Porque é o seguinte, a gente tem um histórico. Para a gente saber se tem diabetes, a gente pede a glicemia de jejum. Sim. A hemoglobina glicada, que é um histórico mais de 90 dias, né, até 120 dias. A frutosamina também. E a relação com a insulina, a glicemia de jejum com a insulina. Tá. O que é fácil de entender? Eu sou da época do carro 1000. Você lembra do carro 1000? Lotado, indo para a faculdade, subindo. E o carro começava a pitar. O que acontece com o nosso organismo? A gente, às vezes, muita gente come errado, vai acumulando gordura, e nosso organismo tem que fazer um esforço muito grande. Quem pega esse açúcar do nosso sangue e joga para dentro da nossa célula, tem um hormônio. Quem produz é o pâncreas. Uma ilhota chamada beta-langerhans. Ele pega essa insulina, joga na sua corrente sanguínea para jogar para dentro. Só que se você come muito errado, não faz atividade física, não tem um estilo de vida, ele força muito o motor. Por isso que eu falo que é o motor 1000 em subida antigo. Até que a insulina começa a aumentar. E ela fala assim... Deu pra mim. Fiquei cansado. Aí já era. Aí entra na diabetes do tipo 2. Então, um dos marcadores para ver se ela está fazendo tudo certinho é a hemoglobina glicada, que é um histórico de 120 dias. Então, a gente vê que esse patamar de hemoglobina glicada diminuiu. Olha só que maravilhoso. Porque a diabetes é uma endotelite, é um processo endotelial. Por isso que dá lesão no olho, lesão cardíaca, lesão cerebral, lesão renal, lesão vascular e lesão nervosa. Então, ele faz é chamada de glicação. Ele vai lá e faz um cremezinho nas nossas artérias. Tipo uma cristalização ali não é isso? Que nem o creme brulee. É, cruel demais. Gente, se você viu só quantos benefícios tem a ozonioterapia. Doutor Alexandre, muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Nossa, maravilhoso. Foi uma aula pra gente aqui. Se você está em casa, ficou interessado, quer saber mais, lá na clínica do senhor tem ozonioterapia, que é feita por uma enfermeira. Por uma enfermeira. Tá, vamos colocar na tela aí, tem o endereço, o Instagram, isso aí, ó, Instituto de Saúde, de saúde, né? Integrativa. Lá você encontra a ozonioterapia, não é mesmo, doutor? Sim. Então vai ser bem atendido e vai aí ajudar nesses... Com certeza, vai ajudar muita gente. Probleminhas, vamos dizer assim. Com certeza. Muitíssimo obrigada, muito bom ter o senhor aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite, Daísa. Obrigada. Sempre uma honra estar aqui e conversar de vários temas que eu sou apaixonado. Que bom. Obrigada, que Deus te abençoe muito aí em todo o seu trabalho.